Bom, boa tarde, bem-vindos aí ao call de resultados e perspectivas do terceiro trimestre da Versa. Esse call está sendo gravado e todos os convidados ficarão com áudio e vídeo desabilitados. Os convidados podem mandar pergunta a qualquer momento, de duas formas, ou clicando no balãozinho de chat que tem e mandando uma mensagem para todo o chat, né, para todo mundo, ou também nas ferramentas de reunião que aparecem no formato de vários pontinhos. Pode clicar lá, selecionar perguntas e respostas, e aí só nós vamos receber essas perguntas. Essas perguntas podem ser mandadas de forma anônima ou identificadas. De todo jeito, nós não vamos mencionar o nome de ninguém. Eu sou o Luiz, sócio fundador e gestor da Versa, e estou aqui junto com meus sócios Tarik e Marcelo. A Versa foi fundada em 2017, portanto nós temos aí 8 anos de estrada, e o nosso grupo tem, em média, 20 anos de experiência no mercado. Nós somos uma gestora 100% independente, ou seja, não temos investidor capitalista, constituímos todos os fundos com recursos próprios e distribuímos nossos fundos nós mesmos diretamente. Hoje a gente está com aproximadamente 120 milhões sob gestão, distribuído aí em 5 estratégias, dos quais 30% é dinheiro dos sócios. Nossa especialidade é o investimento em ações, e nossos diferenciais são, basicamente, o prazo de resgate dos fundos mais curto do que dos comparáveis e, principalmente, a alavancagem. E é por ela que eu vou começar esse papo, né? Eu quero fazer uma defesa da nossa alavancagem, porque é muito comum, né, a gente ouvir falar que não se deve alavancar no mercado financeiro. E aí das grandes vozes disso é o Warren Buffett, né, que diz que o sofrimento da alavancagem pela volatilidade, pelas perdas que ela causa ao longo do caminho, eventualmente, impede boas decisões de investimento, e os juros altos levam à ruína financeira. E, de fato, nós temos vários exemplos aí de fundos de investimento alavancados que deram muito errado, né? O famoso Long Term Capital Management, dos estrelados prêmios Nobel, né, que deu errado. Three Arrows, recentemente, que era um fundo alavancado em cripto, que também quebrou. Archegos, né, que foi um caso de um cara que se alavancou, tentou fazer quase que uma espécie de uma pirâmide, né? O Bill Hwang lá, um coreano em Nova York, que quebrou. E aqui no Brasil a gente tem o emblemático caso da GWI, né, que era um fundo de ações alavancado, que quebrou também. E esse é um embate bastante interessante, né? Inclusive, um dos grandes investidores alavancados é esse aí que está à esquerda, jogando xadrez com Warren Buffett, ali no trading floor da NYSE, nessa imagem criada, obviamente, pela inteligência artificial, que é o Jesse Livermore, né? Então, por que nós acreditamos que a alavancagem é um bom negócio? Bom, antes de mais nada, né, o que é alavancagem? A alavancagem é você usar o capital de terceiros, né, para poder expandir as suas atividades ou para poder realizar a sua ambição, né? E capital de terceiros, você basicamente tem acesso por duas formas, né? Através de dívida, né? Então, um pequeno empresário, um dono de uma farmácia que quer abrir a segunda e a terceira farmácia, ou a rede de farmácias dele, provavelmente vai ter que recorrer ao banco, né? E pode pedir uma dívida ou pode atrair um investidor, né? Dando uma parte da sociedade para esse investidor, para poder usar esse capital dos terceiros para poder expandir a sua atividade. Mas não só quando o cara é dono ele usa capital de terceiros, né? Todo mundo, na verdade, usa o capital de terceiros. Quando você é funcionário de uma empresa, você também está usando o capital físico daquela empresa, né? Então, as estruturas, né, os ativos fixos, os estoques e tudo, para poder ganhar dinheiro e receber o seu salário. E também está usando o capital intelectual dessa empresa, né? Quer dizer, a forma de fazer da empresa, né? A patente, enfim, o que ela tiver. Então, basicamente, ou você é rico, ou você vai usar o capital de terceiro para construir o seu patrimônio. Então, partindo do pressuposto de que, na verdade, todo mundo é de alguma forma alavancado, por que é um ótimo negócio, na nossa opinião, mesmo com essas histórias, né, de fracasso, você se alavancar no mercado financeiro, no mercado, na bolsa, né, como um todo, bolsa de valores, bolsa de mercadorias e futuros? Basicamente por essas 4 vantagens aí. A primeira vantagem inigualável é os juros.
o mercado financeiro, né, a bolsa, é onde se consegue o menor juros possível, né, tirando o juros subsidiado, para você se alavancar. Porque não existe risco de crédito, não tem risco de contraparte na bolsa de valores, né? Então, quando uma pessoa física, por exemplo, ou um fundo, ou quem quer que seja, faz uma operação alavancada e essa operação dá errado, isso põe no cenário no qual a pessoa física não tem recursos para cobrir essa alavancagem. Então, o cara fez um trade lá de futuros, toma um baita de um prejuízo, ele não consegue cobrir esse prejuízo. A contraparte dele vai receber os recursos dela, porque quem garante isso é a bolsa, né? É a Câmara de Liquidação e Custódia, do qual fazem parte não só a bolsa, mas todas as corretoras, né? Então você tem uma série de camadas aí de garantias que faz com que não exista o risco de crédito final. Então, no fim do dia, os juros para você se alavancar na bolsa é CDI, 101% do CDI, que é os juros que você consegue quando você faz uma alavancagem a termo, por exemplo. E por outro lado, se você é uma empresa e vai tomar dinheiro no mercado, num banco, ou emitir uma debênture, você vai pagar CDI mais um, se a empresa for muito boa, CDI mais dois, né? Quer dizer, mesmo a melhor das empresas, ela tem um custo superior à taxa básica de juros para se alavancar, e você, na bolsa, você se alavanca à taxa básica de juros. Então, isso é um diferencial tremendo na alavancagem. O segundo diferencial é a liquidez dos ativos, né? Porque se você tem algum problema na sua operação alavancada, você precisa reduzir a alavancagem, você consegue fazer isso em 2 dias na Bolsa de Valores, né? Você vende as suas ações, pega o caixa e paga a sua dívida. No caso de uma empresa, não é assim. E a gente está vendo agora um caso emblemático aí, que é a história da Cosan, né, e da Raizen, né? Quer dizer, a Cosan, a holding, né, está ultra alavancada e precisa vender ativos, né, para poder reduzir essa alavancagem, só que não consegue vender do dia para a noite. Tem que fazer um processo, procurar um comprador, processo competitivo, o preço, porra, não tem marcação a mercado, né? Então é muito mais difícil para uma empresa, ou na economia real, uma pessoa, um dono de uma loja, se alavancar e até mesmo avaliar o valor dos ativos, né? Aqui não, aqui a gente tem a marcação a mercado dos ativos, a gente consegue se desfazer dos ativos em 2 dias, então é uma situação muito mais simples, né? Muito mais fácil de ser resolvida. Terceira razão é a transparência, né? Que você tem na alavancagem no mercado financeiro. Você tem marcação diária, chamada de margem diária, né? Então você controla essa alavancagem todos os dias. Você não tem evento de crédito por causa disso, né? Não é que nem uma empresa, que nem a gente viu recentemente, por exemplo, a Ambipar, que descobriu que de repente não tem mais caixa, o caixa sumiu e tem uma dívida lá que sabe Deus o tamanho. Então, e aí daí vem o evento de crédito. Na bolsa isso não acontece. E por último, né, você na bolsa tem o escrutínio do regulador, né? Os fundos eles são controlados não só por nós, mas também pela Mellon, que segue as regras aí da CVM, né, e da B3, enfim, tanto quanto em relação à chamada de margem, risco de capital. Então é uma alavancagem bem mais regulada, vamos dizer assim, né, uma alavancagem mais controlada. Então, assim, por que não se alavancar no mercado financeiro, né? Essa que é a questão. Na nossa opinião, é o melhor lugar para você estar alavancado. Você tem capacidade, comparando com o empresário, você tem capacidade aqui de tomar dinheiro a 100% do CDI e investir numa bruta de uma empresa. E é exatamente isso que a gente faz. Em nenhum outro lugar que não na Bolsa de Valores você teria essa condição de alavancagem. E no final do dia, qual que é o desafio, né, da alavancagem? O primeiro desafio é conseguir o retorno, né? Então, a alavancagem, o retorno à alavancagem é um múltiplo, né, que é esse da alavancagem, vezes o retorno, e você quer minimizar os custos dessa alavancagem, que são basicamente dois. O custo dos juros, porque você vai pagar 100% do CDI, e o custo do overtrade, né? O que é o overtrade? É quando você está alavancado e você tem um ganho, a tua alavancagem reduz, você precisa aumentar a sua exposição. Quando você tem um prejuízo, a sua alavancagem aumenta e você tem que reduzir a sua exposição. Então, você faz um movimento procíclico, que é danoso, né? Você compra para cima, vende para baixo, compra para cima, vende para baixo. Se você fizer isso todos os dias, os seus pequenos prejuízos vão acabar com o seu retorno alavancado. Então, a gente, aqui na gestora, né, com as nossas estratégias alavancadas, a gente tem tomado bastante cuidado
com essas duas componentes, né, o overtrade e o custo dos juros. A gente entende que no passado a gente, por manter uma exposição alavancada fixa, a gente acabou pagando um custo de juros muito alto, né? Então a gente hoje em dia tem trabalhado aí com uma alavancagem mais variável, alavancagem direcional. Tá? Então a gente, por exemplo, nesse momento estamos com uma alavancagem mais relativa, né, e menos direcional. E o overtrade a gente tenta minimizar sempre através dos ajustes na carteira e também através do nosso RoboTrader, né? A gente hoje está com mais ou menos 85% da gestão, não é automatizada a gestão, né? A seleção dos ativos é nossa, nós imputamos na planilha quanto que nós queremos ter do ativo, e a partir daí todo o controle e as operações dessa carteira são feitas por um robô, que então com isso a gente consegue fazer um trade preciso, né? E minimizar o trading, minimizar o custo de trading. Então, foram evoluções que nós implementamos aqui e que estamos bastante satisfeitos. E agora, se alavancar também é importante se alavancar no momento correto, né? Porque se você se alavancar, que nem, por exemplo, a história da Cosan, no momento onde os ativos estão muito caros, né, por mais que a dívida seja barata, se é uma alavancagem de longo prazo, no final do dia, em algum momento, essa dívida fica muito cara e aí acontece o que está acontecendo lá. Então, o timing de se alavancar é importante também. Isso vale para o empresário, vale para qualquer pessoa, né? O timing dele ir no mercado e falar, vou fazer uma expansão da minha rede, é extremamente importante. Se ele expandir no momento errado, no momento onde a economia está tropicando, ele pode acabar tendo prejuízo. Se ele expandir no momento certo, vai dar certo. E essa é uma resposta que nós não temos. A nossa sensação é de que o momento no qual o juro está no topo, né, que é esse momento agora, é o momento mais propício para você se alavancar, porque apesar de você estar pagando um custo mais alto, é o momento onde os ativos estão mais depreciados também, e aí dali para frente o custo, se o juro está no topo, o custo vai cair, quando esses juros caem, os ativos sobem de preço. Tá? E a gente tentando ser o máximo transparente possível, né, com os nossos cotistas, a gente deu publicidade ao último movimento de alavancagem que fizemos, né, que eu particularmente fiz. A gente escreveu uma postagem, eu escrevi uma postagem no Twitter avisando que eu estava voltando a aportar recursos no Versa naquele momento. Foi no pior momento do fundo dos últimos muitos anos, e até agora tem sido uma estratégia que tem dado bastante resultado, né? Então eu tirei recursos do nosso Versa institucional, que era o fundo sem alavancagem, é onde eu guardo meus recursos na hora que eu imagino que está pior para se alavancar, e aí eu transferi para o Versa, que é o nosso fundo mais alavancado. Tá, isso foi no dia 10 de janeiro, foi a última cotização, essa nos preços naquele momento. Coloquei aqui também os preços em 26 de fevereiro para mostrar que foi um caminho bastante turbulento, né? A gente teve um drawdown ali em fevereiro que chegou a esse novo investimento que eu fiz, foi um investimento super relevante, chegou a estar caindo 35%, mas agora está rendendo aí 86% contra 36% do institucional. Então a alavancagem a mais está me rendendo um retorno em excesso aí de 50% nesse momento. Um retorno muito maior que o Bovespa, que o CDI, até mesmo que o Bitcoin, né? E como que a gente pode comunicar aos cotistas de que está mudando, de que eu estou começando a diminuir a minha alavancagem pessoal, né? É através aqui desses calls de resultado, que nem já tivemos no último, mostrando aí aonde que está, como é que está a minha distribuição dos meus recursos. E hoje a distribuição está desse jeito, 52% está no Versa, ou seja, eu não mexi nessa alavancagem, ela continua lá no talo, e a outra grande participação é no Gênesis, que é o melhor fundo da casa desde que ele foi constituído, que tem aí 35% dos meus recursos, e o institucional, que é o fundo, vamos dizer, a caixinha segura, tem 5% dos meus recursos. O Tracker aí é o terceiro fundo com maior alavancagem da casa. Tá? Então isso aqui eu vou continuar mostrando, de forma que no momento que esses recursos começarem a ser redistribuídos, vai ficar claro para todo mundo. O que não é um convite a fazer o mesmo, é só uma questão de transparência. Tá? Então, posto esse preâmbulo, vamos ao que interessa, que são os resultados do terceiro trimestre. Tá? Foi um trimestre antes, só fazendo um parênteses, o Versa Long Bias e o Versa Fit, eles são a mesma carteira do Versa institucional, né, alavancada, e essa alavancagem ela é feita
parte através do BOVA11, então essa parte é uma alavancagem de valor relativo, e parte dela é feita contra o CDI, tá? É a alavancagem direcional. Tá? Então, a gente tem essas duas componentes, né? A alavancagem relativa e a alavancagem direcional, e é isso que a gente fica calibrando de forma a tentar minimizar esse custo de carrego. Né? Então, quando a gente acha que nem a gente acredita aí a gente passou a acreditar nesse último trimestre, de que ficou muito caro ter alavancagem direcional perto do que a gente pode extrair de retorno, né, que agora está em 15% ao ano, essa alavancagem direcional que é o CDI, a gente diminuiu essa exposição direcional e ficou com a exposição relativa, que aí não tem esse custo de 15% ao ano, tem o custo do aluguel do BOVA11, que é bem menor, né, em torno de 2%, mas, por outro lado, ela tem a questão do valor relativo, né, que, então, nesse momento, importa não só quanto que sobe a carteira comprada, mas quanto que sobe o BOVA11, e foi exatamente isso que aconteceu nesse trimestre, né, o Ibovespa subiu 5,30%, enquanto que a nossa carteira do institucional subiu 1%, ou seja, a gente teve uma perda relativa de 4,30%, e isso aí se refletiu nas carteiras dos long bias, né, por essa perda relativa. Né? O Versa, então, perdeu 12%, o FIT perdeu 4%, essa carteira também está no tracker, mas tem outras componentes que depois o Tariq vai explicar. E do outro lado, o Versa Gênesis, que é esse fundo que só compra setor regulado, né? São as empresas de geração elétrica, de saneamento, de infraestrutura e shopping center, que não é regulado, mas tem o que a gente chama de característica de renda fixa, continua performando muito bem, inclusive no ano está indo muito bem, e que é o próximo slide, apesar desse trimestre ter sido um trimestre mais fraco, no ano os fundos continuaram muito bem, o Versa subindo aí ainda 116% nominal, o Gênesis 90% nominal, o Gênesis fez nova máxima nesse trimestre, agora recuou um pouco, mas está lá perto, o FIT subindo 50%, o institucional 40%, aí quase 20 pontos à frente da Bolsa, né? Que é isso que a gente busca, né? É esse retorno, a gente quer que o fundo suba e vá melhor que a Bolsa para poder as carteiras irem super bem. E tem sido um desempenho bem melhor aí do que os índices. O Tracker subindo 38 e 35, mas o Tracker tem um pouco de tudo lá. Então não é tão comparável com o Ibovespa, ele é mais comparável com o CDI. Bom, a gente não pode mostrar só esse gráfico e não comparar com o risco, né? Então, assim, pelo nosso dever fiduciário, a gente tem que mostrar que o Versa tem esse desempenho, mas ele tem um risco maior também, né? Então, por isso a gente calcula o índice Sharpe, que é o retorno ajustado ao risco. Nesse trimestre, né, o Sharpe dos fundos, exceto o Gênesis, foi negativo, do Gênesis foi positivo. No ano, todo mundo com Sharpe positivo, mas aí dá para ver, inclusive, né, a questão do Versa e do FIT ali, tendo Sharpes muito parecidos. Então, eles são fundos parecidos, só que o FIT tem menos risco do que o Versa, né? E o Gênesis teve o Sharpe aí, está tendo um Sharpe excelente. Esse Sharpe de 1,30 é um Sharpe bom, tá? Quem tem surpreendido muito esse ano é o Ibovespa, com esse Sharpe de 2,60, né? O índice está tendo um retorno ajustado ao risco muito alto, porque o risco da Bolsa está muito baixo. A volatilidade do índice Ibovespa está muito baixa, né? Então você vê que ele não está subindo tanto, mas como a volatilidade dele foi muito baixa nesses 9 meses, o Sharpe dele está excelente. Bom, indo agora para o retorno setorial, né? Do institucional, que é, vamos dizer, essa guia mestra aí dos outros fundos, né? Nesse trimestre, as perdas vieram do varejo, né? Basicamente de lojas Renner, e essas perdas vieram em função de notícias de vendas, de desaceleração nas vendas, né? Tem o Itaú publica o IDAT, né? Que é um índice que ele calcula a partir das vendas nas maquininhas da Redcar, né? A Cielo também publica um índice que mostraram uma desaceleração no varejo, e essa desaceleração ela tem duas componentes, né, principais. O primeiro é provavelmente efeito da taxa Selic, e o segundo, que as empresas têm sido muito vocais, é o frio. Né? Então, a gente chegou num momento onde a temperatura já deveria estar subindo, e ela não está muito frio, inclusive hoje aí, não sei, aqui em São Paulo está gelado, apesar que essa semana vai esquentar. E nesse momento as empresas venderam muito bem a coleção de inverno, né? Então ela já saiu das lojas, entrou a coleção de verão, então não tem calor para vender verão e não tem peça para vender do frio. Então elas estão sentindo aí uma desaceleração nas vendas. Até a Copasa, né, por incrível que pareça, justificou um volume de águas mais fraco pelo frio.
Eu imagino que as pessoas estão tomando menos banho, então, né, por causa do frio, é a única explicação. Mas, enfim, tem alguma coisa do frio aí e alguma coisa de desaceleração econômica que fez com que a Renner, por exemplo, devolvesse quase toda a alta que ela teve no ano até agora. E do outro lado, a gente continua tendo um desempenho muito forte da nossa construtora, né, a Moura do B, que a gente é acionista, que foi responsável aí pelo desempenho positivo no TRI e tem sido o grande destaque aí no ano, junto com lojas Renner, mas no em varejo tem lojas Renner, tem Guararapes, que não caiu, que está indo super bem, e Vulcabras também, que está indo super bem também. Mas construção sozinha é uma empresa só, a Moura do B, é uma posição bem menor e está realmente tendo esse retorno estelar. E o outro destaque também do ano até agora foi a Eco-Rodovias, ali em setor de transporte e infra, mas esse é um papel que não nos pertence mais. Depois nós explicaremos por quê. Tá? É, bom, olhando aí o lucro e prejuízo por papel, é o que eu já expliquei, só está aberto aqui. Essa apresentação depois vai ficar disponível para todo mundo que quiser abrir e olhar aí na filigrana. Eu vou passar mais rápido para poder economizar o tempo. E bom, indo agora para o Versa e para o FIT, né? Como eu havia explicado, o Versa e o FIT, eles são o retorno da carteira comprada, vezes a alavancagem dos fundos, e do outro lado, elas têm o custo da carteira vendida a descoberto, da carteira do BOVA11 vendida a descoberto. Tá? Então aí está essa atribuição de performance, né? Alguma diferençazinha aqui no desempenho das carteiras dos dois fundos compradas, mas basicamente esse é 4,63, é um múltiplo, né? Aquele N lá da carteira comprada, vezes isso aqui, que dá esses 3%. Do outro lado, a posição média em BOVA11 foi 343 vendido, vezes esse resultado que deu essa perda, e aí você somando, você chega ao resultado do fundo. Tá? Então, por outro lado, aqui no ano até agora, esses 9 meses, né, você vê o efeito da alta do Versa e do retorno em excesso em relação ao índice aqui nessas contas. Tá? E aqui a exposição o lucro e prejuízo por papel do Versa, né, igualzinho ao do institucional vezes o fator, e aqui é a mesma coisa do FIT, tá? Agora eu vou passar para o Marcelo para ele comentar aí os resultados do Versa Gênesis. Bem, desculpa, pessoal, pelo problema técnico aqui. Bem, o Gênesis, né, nesse trimestre, né, ele teve um trimestre positivo, né, a gente sempre compara ele um pouco, quando você está vendo aqui a primeira linha, né, é o Gênesis, ele sem a carteira longa, sem alavancagem, e lá embaixo a gente tem aqui o índice de utility, né, no trimestre. No trimestre, né, o Gênesis foi pior do que o índice de utility, então a gente não foi tão bem assim no trimestre. No ano a gente ainda está acima, né, 51 contra 40. E aí o retorno no final é a função da alavancagem, né? A gente tem uma alavancagem média de 1,89 nesse trimestre, acaba dando um retorno de 8,39. A gente tem um portfólio long short que tem uma contribuição negativa nesse trimestre, mas ele normalmente tem uma contribuição pequena. E o financiamento, né, para fazer essa alavancagem, tem essa contribuição também negativa, acabando com o nosso retorno de 5,63 no TRI, estamos com 90,62 no ano. Né? Então, continuando aqui, esse aqui é o retorno setorial, eu vou comentar por papel, porque são poucos papéis, o Gênesis, né? Então, aqui, olhando o retorno por papel, os melhores papéis foram Neoenergia e TIM. Neoenergia teve até uma proposta da Iberdrola, né, que é a controladora, para comprar o stake da Previ, que é um fundo de pensão, que tem um stake de 15% na ANEEL, por R$ 32,50. Isso não se estende para os acionistas minoritários, né, mas teve uma reação positiva no papel, mesmo assim o papel ainda está abaixo de R$ 32,50. Né. Sobre Neoenergia, a gente escreveu já 2 artigos, um artigo há mais de um ano atrás, falando porque uma das nossas maiores posições, e hoje a nossa maior posição, e depois escrevemos um outro artigo recente falando sobre essa oferta, né, de R$ 32,50. Né. Então essa aqui é a atribuição do trimestre e do ano, né. Aqui a nossa posição em cada um dos papéis, então a gente tem a maior posição hoje em Neoenergia, um papel que a gente até vai falar depois, né, um pouco mais sobre a tese de investimento dele, e a gente trocou, não nesse trimestre, mas mais recentemente, a posição em shoppings de Allos, né, que é a Allianz, por Multiplan,
né? Isso já foi já no segundo TRI, e também saímos também durante o segundo TRI da posição de Copel e Copasa, né? No terceiro TRI, nesse terceiro trimestre que a gente teve de alteração foi a saída de Eco-Rodovias, que também a gente vai comentar no final do call em mais detalhes, mas foi essas alterações do fundo, né? Podem ver que o fundo é bem concentrado, né, nas posições, a gente está sempre investido no setor de infraestrutura, tá? E agora eu vou passar para o Tariq, que vai fazer a apresentação sobre o tracker. Opa, obrigado, Marcelo. Bom, falando um pouquinho aí sobre o tracker, né? O Luiz já mencionou lá no início da apresentação a performance dos fundos. No trimestre, o tracker caiu 5,3%. Aqui falando um pouquinho de o que explica essa queda, né? Começando com a nossa estratégia de bolsa, que basicamente é uma versão um pouco menor daquilo que o Luiz já explicou, que é a estratégia do Versa e do FIT, né? Essa estratégia contribuiu com 5,4% para baixo do rendimento, né? As nossas posições pré também perderam, né? Contribuiu aí com 11,2% de queda para o fundo, né? Essas posições pré basicamente são posições aplicadas em juros reais através do instrumento chamado DAP, que são futuros de juros reais, né? E o que explica essa queda, né? Acho que tem dois componentes aí. Basicamente, esse tipo de operação com futuro é financeiramente equivalente a você comprar NTNBs sendo financiado a Selic, a CDI, né? E o que a gente viu no período é que a Selic rodando a 15%, né, é acima do rendimento de uma NTNB ajustada pela inflação. Então, é o tal do custo de carrego que o Luiz já estava falando aí sobre um custo em operações alavancadas, né? Então, isso tem consumido custo para o fundo, e também a questão da abertura das taxas, né? As taxas das NTNBs subiram no trimestre, isso também gerou perda, né? Eu vou falar um pouquinho mais adiante aí sobre o que a gente está vendo para juros, né? Nossa estratégia de momento, ela ganhou 10,1% no trimestre, né? Lembrando, essa estratégia é uma estratégia quantitativa, onde a gente, através aí de modelos estatísticos, faz uma carteira comprada nas ações que estão exibindo momento positivo, ou seja, tendência de alta, né? E a gente fica vendido numa carteira das ações que estão com momentum abaixo da média, ou seja, tendência de baixa, né? Isso gerou aí mais 10,1% para o fundo, né? Em termos de posições, tamanhos de posições quase não mudou durante o trimestre, né? A gente só diminuiu um pouco a exposição direcional aí de bolsa, como o Luiz falou, né? E aí aumenta um pouquinho o caixa, mas sem grandes mudanças relevantes. Nossas posições de juros e momentos estão praticamente as mesmas, né? Bom, falando um pouquinho de macro, né? Bom, lá fora, o que aconteceu, que chamou atenção? Bom, primeira coisa foram as bolsas, né? Bolsas mundiais continuaram em tendência de alta, né? Tanto bolsas dos mercados emergentes quanto desenvolvidos. A maioria aí subiu pelo menos uns 5% em dólar, né? O Brasil ficou bem no meio disso, bem na mediana. E aí, o que explica esse bom desempenho das bolsas no ano e no trimestre, né? Um dos pontos, acho que interessante citar, é a questão de uma recessão mundial que não veio, né? Então, lembrando, quando a gente teve o anúncio das tarifas do Trump, lá no início de abril, que foi bastante inesperada, né? O mercado sentiu muito, tinha uma visão de que existia um risco de recessão mundial, né? Que o crescimento mundial estava ameaçado pelas tarifas e todos os efeitos que a gente já sabe, né? E o que a gente viu ao longo dos meses que se seguiram até agora é que essa recessão e essa desaceleração acabou não vindo, né? Eu ilustro aí no slide, por exemplo, com as projeções
de crescimento do FMI, né? O FMI, em abril, logo depois do anúncio, soltou as suas projeções costumeiras, que eles soltam em abril, né? E mostraram um corte importante nas projeções de crescimento da maioria dos países para esse ano, né? E aí o tempo foi passando, os números de atividade no mundo inteiro aí foram surpreendendo para cima, né? Não sofrendo tanto com as tarifas, e até que na última revisão deles, na semana passada, o crescimento dos emergentes, por exemplo, foi revisado para o que era antes das tarifas, né? Então acabou que essa desaceleração mundial acabou não acontecendo esse ano, né? Então saiu esse medo, as bolsas reagem para cima, né? E outro ponto, acho que relevante, é a desaceleração do mercado de trabalho nos Estados Unidos e daí dando margem para cortes de juros, né? O que a gente tem visto nos últimos meses, os dados de atividade nos Estados Unidos são de desaceleração do mercado de trabalho, né? A gente está com o problema do shutdown, que impossibilitou a última divulgação do payroll, né, que é o dado mais famoso. Então, estou usando aqui o dado do ADP, que é uma instituição privada que solta uma espécie de proxy do payroll, né? E os dados aí do último mês já vieram negativos, né? E já vinham desacelerando nos últimos meses, né? Então, você pega aí a média 6 meses desse número, já está próxima do zero, né? Já está chegando aí numa criação negativa, numa destruição de empregos nos Estados Unidos, né? E essa desaceleração do mercado de trabalho, ela não está aparecendo muito nos dados de PIB e de atividade por enquanto, né? Quer dizer, tem alguns pontos aí para explicar isso, né? Acho que o primeiro é que como as bolsas estão indo bem, ainda o efeito riqueza nas pessoas que têm bolsa e ativos sendo valorizados, acho que ameniza essa desaceleração do mercado de trabalho. E tem o fato de que os investimentos em AI, né, em investimentos das grandes empresas em data centers e treinamento de modelos e criando, né, data centers no país inteiro, isso também tem ajudado bastante investimentos e daí o PIB, né? Quem faz esse tipo de conta chega à conclusão que no primeiro semestre 40% do crescimento do PIB americano foi concentrado em investimentos, né, em capex de empresas de tecnologia, né, só para ter uma ideia. Então, isso mascara um pouco essa desaceleração do mercado de trabalho, que é onde o Fed parece estar olhando mais, já começou a cortar juros, e está com um cara que vai continuar cortando aí nas próximas reuniões. Então, juros nos Estados Unidos mais baixos são uma outra fonte de fôlego para as bolsas, né? Foram e provavelmente continuarão sendo nos próximos meses. Falando de Brasil, né, por aqui a gente também está vendo inflação para baixo e taxa de mercado de trabalho desacelerando, mas os juros ainda não, né? Então, quer dizer, quando a gente olha os dados aí de inflação, por exemplo, né, tem caído todas as projeções de inflação para esse ano. Uma parte relevante disso é questão de câmbio, que tem o real tem se fortalecido, isso ajuda, preços de alimentos estão ajudando, mas não é só isso. Quando a gente olha, por exemplo, a inflação de serviços, que é o que o BC dá mais peso, né, tem uma inércia maior, esse negócio também está desacelerando. As últimas divulgações aí começaram a mostrar uma queda importante da inflação de serviços, né? E o mercado de trabalho também está com cara que está esfriando, né? Os últimos dados do CAGED estão desacelerando, os dados da PNAD, aí, que é a pesquisa do IBGE de mercado de trabalho, população ocupada parou de crescer e está com cara aí nas últimas 2 divulgações que começou a cair, talvez, né? Então, a gente está com um cenário favorável para corte de juros. Por outro lado, esses cortes não vieram ainda, né? O que a gente viu ao longo dos últimos 3 meses foi, na verdade, que, a despeito desse cenário mais desinflacionário, o BC falando firme, falando grosso, sendo hawkish, né, com discurso mais duro, para não cortar juros por enquanto, né? Basicamente, a gente explica isso por desejo de ganho de credibilidade, né? O BC acabou de sentar lá na cadeira e precisa ganhar essa credibilidade, que não vai cortar juros irresponsavelmente. Então,
é natural nesse processo que no início o Banco Central, né, demore para cortar juros. Então ele tem demonstrado isso nas últimas falas, né, isso decepcionou um pouco o mercado, e o mercado passou a precificar aí juros um pouco mais para cima, principalmente o juros real, né? E isso aí impactou as nossas posições de juros real que eu comentei no início aí da minha fala, né? Pensando daqui em diante, a gente imagina que essa credibilidade está dando efeito. A gente olha lá por exemplo, nas projeções do Focus de inflação de médio e longo prazo, estão caindo, né? Inclusive a projeção aí até de 2028 está caindo. Então quer dizer que parece que essa estratégia do BC está colhendo seus frutos, né? De ganhar credibilidade. E a gente imagina que no início do ano que vem, na primeira reunião, no mais tardar na segunda, aí, entre janeiro e março, o BC comece a cortar juros, né? A gente está imaginando aí que chegue no final do ano em algo entre 11, 11 e pouco, 12, né? Hoje o Focus está imaginando 12,25, né? Todo mundo sabe que o Brasil tem um problema fiscal, e esse problema impede uma queda sustentável de juros, né? Mas quando a gente fala que seria uma queda aí que só o fiscal permitiria, a gente está imaginando de uma Selic abaixo de 10%. Aí sim precisaria de um fiscal acertado e mais confiança sobre a convergência da dívida no futuro. Mas os juros do Brasil ele é tão mais alto que o dos outros emergentes. Se a gente pega aí o emergente, o segundo mais alto numa amostra de países comparáveis, a Colômbia, que está rodando com juros de 9% até o final desse ano, né? E o Brasil tem 15%, né? Então a gordura é tão grande que ainda tem uma margem para algum ciclo de cortes ano que vem, né? Nem que não vai ser o ciclo desejável, que todo mundo gostaria de uma Selic abaixo de 10 e convergência com os outros emergentes, mas o espaço é tão grande que tem algum espaço para ser cortado, né? E isso, provavelmente, quando iniciar, vai dar um fôlego extra para os ativos, inclusive a Bolsa. Essa é a nossa visão. Tá? Acho que da minha parte é isso. Agora o Luiz vai falar um pouquinho aí sobre o que entrou e o que saiu da carteira. Ok, pegando de volta aqui o controle. Bom, vou falar das mudanças da carteira aí, né? E depois eu vou fazer um apanhado desse cenário macro e mostrar como é que está a exposição final, né? Mas dá para ver que a gente é bastante ativo, assim, apesar da gente ter exposições, né? Quando um case está funcionando, a gente vai mantendo ele, a gente também é bastante reativo se as coisas mudam em relação ao que a gente imaginava inicialmente, né? E esse trimestre foi um trimestre onde tiveram 3 mudanças na carteira, uma carteira que é relativamente pequena, né? Que tem 8, 9 nomes. Então foram bastante mudanças. Bom, saíram da carteira SLC Agrícola, Banco Pan e Eco-Rodovias, e entraram no lugar o BTG e a Energia. No caso de Banco Pan e BTG, saiu a subsidiária e entrou a matriz, né? Mas vamos explicar o que aconteceu, né? Até para entender como é que funciona a nossa cabeça. Bom, primeiro, em relação a Eco-Rodovias, né? Esse é um investimento no qual a gente tinha bastante, escrevemos artigo, né? Gostávamos muito, porque basicamente é uma empresa que tem uma dívida muito alta e crescente e um equity muito pequeno, né? Então o valor dela estava todo na dívida, e aí a partir de então ela iria parar de investir mais, né? Quer dizer, ela ia fazer esses investimentos programados sem nenhum investimento extra, além dos programados, ia passar ali pelo momento de juros mais alto e depois haveria uma brutal, e haverá, né, tudo certo, tudo mais constante, uma brutal transferência de valor da dívida para o equity, e é óbvio que a gente precisa entrar antes, né, nesse papel para poder capturar isso. E foi o que nós fizemos. Só que no meio do caminho, primeiro, a Eco-Rodovias, ela ganhou o leilão da Nova Raposo Tavares. Foi inclusive o dia que o papel caiu 20% e a gente teve uma grande queda no fundo em função disso. Isso ia contra o que nós imaginávamos desde o princípio, como eu falei, mas nós ligamos na empresa para entender e nos explicaram, olha, essa Nova Raposa ela já vem com receita e EBITDA, porque é uma concessão que já existe, né? Não tem que fazer desembolsos agora, né? Ela já vem e ela já vem com resultado, então com isso a alavancagem não vai subir mais ainda, né? Nem a empresa vai ter, nem a Cordovia vai ter problema de estresse financeiro por causa disso. Então a gente manteve a posição, os juros
nominal caiu, né, apesar do juros real não ter caído, o juros nominal caiu de lá para cá, e aí com isso o papel recuperou boa parte dessas perdas que tinha tido ganhar o leilão. Só que aí, o que a gente viu nos últimos resultados foi um aumento da alíquota efetiva de imposto, que é o que está ali o gráfico da direita, né? O alíquota sobre o EBIT que nos pegou, o EBT que nos pegou de surpresa. O que acontece é que a EcoRodovias ela está precisando contrair novas dívidas, né? E mais ainda depois da nova Raposo, né? Que ela teve que contrair dívidas para pagar aí essa outorga, e ela não tem mais capacidade de tomar dívidas nas subsidiárias, né? Então ela é uma holding, né, EcoRodovias, que é dona da Nova Raposa e de outras subsidiárias, né, as estradas, né, a Ecopista, que é a Imigrantes, a Ayrton Senna, cada concessão é uma subsidiária, né? O que é fiscalmente eficiente? É você tomar a dívida onde você gera o resultado, né, receita, de forma a você poder abater o custo da dívida do teu resultado e pagar menos imposto. Quando ela toma a dívida na holding, que é o que ela começou a fazer, ela não consegue fazer isso. Ela não consegue se aproveitar do benefício fiscal da dívida. Então ela tem lucro na subsidiária, paga imposto integral em cima desse lucro, e em cima na holding ela não consegue, ela tem prejuízo e não consegue abater esse prejuízo do lucro das subsidiárias. E com isso a alíquota efetiva de imposto dela sobe. E isso é destruição de valor na veia, né? É ineficiência fiscal. E aí, justamente, isso está acontecendo justamente no momento onde a alavancagem dela vai aumentar ainda mais, né? Então, seria um momento onde ela precisaria estar na maior eficiência possível, e ela tomou essa decisão que gerou essa ineficiência, né? Posto isso, a gente já tinha esperado, né, uma queda de lucro para os próximos trimestres, só que essa queda de lucro vai ser bem maior do que a gente esperava por causa dessa alíquota mais alta. Posto isso, a gente resolveu, então, sair da empresa nesse momento, né? E esperar para ver se eles vão tomar alguma atitude para corrigir isso, ou esperar essa alavancagem cruzar aí o nível mais alto, seja via redução dos juros, né? Ou de alguma outra forma. O que eles nos dizem que podem fazer para resolver essa ineficiência seria vender a participação numa dessas subsidiárias, né? Então a holding vende, por exemplo, uma participação na Imigrante, e aí com esse caixa ela paga a dívida da holding, só que eles não estão olhando isso no momento. Então, posta essa novidade e esse discurso da empresa, a gente resolveu sair fora de EcoRodovias. Outra que saiu foi a SLC, e aí também um case de novidades, né? Nós fomos surpreendidos, né? Pela parte que ela tem controle, né? Nós fomos surpreendidos aí por um custo, por uma alta de custos com reprecificação de parte dos contratos de arrendamento que a empresa tem. Então a SLC ela é dona de mais ou menos metade das terras que ela planta e colhe, e a outra metade, é 60-40 mais ou menos, é arrendada. Teve um aumento de 20% nesse custo de arrendamento das terras lá da Terra Santa, que pegou o mercado de surpresa, e além disso, você teve uma alta expressiva aí no preço de fertilizantes. Tá? Essas duas componentes, né, inesperadas, junto a preços das commodities que ela produz e vende mais baixos, né, que é milho, soja, algodão, dos quais a gente não tem nenhum controle, nem nenhuma opinião sobre aonde vai parar, a gente então passou a calcular uma geração de caixa muito inferior ao que a gente esperava. Então, quando a gente investiu na empresa, e também a apreciação do real, óbvio, né, que também prejudica a exportação, né, dessas commodities, né, o valor que recebe quando exporta. Então, posto tudo isso, a gente esperava que ela gerasse 6% do valor de mercado dela em caixa, e agora a gente vê uma geração negativa de 2%. Então, posto essa mudança, a gente também, nessa bolsa, onde está tudo muito barato, onde tem geração de caixa abundante, a gente não vê sentido em ficar investido nesse papel, esperando aí alguma outra coisa acontecer, as commodities voltarem, né? Pode ser que demore 5 anos para voltar, ninguém sabe. O real pode apreciar mais também, a gente não sabe. Então, em função disso, a gente resolveu desinvestir da SLC. E por último, Banco Pan era um desinvestimento que a gente vinha fazendo devagarzinho já, né? A gente já teve algumas decepções de resultados, então era uma posição que a gente já tinha diminuído, basicamente porque nós investimos nessa empresa acreditando não, com o discurso deles de que eles iam passar a reter carteira, porque o que esses caras faziam? Eles geravam muita carteira de crédito aí de consignado, automóveis, e vendiam essa carteira para o próprio BTG, para a Caixa, enfim, vendiam no mercado,
e apuravam um lucro em relação a isso, só que com isso ela não consegue se alavancar, né? O Banco Pan não consegue se alavancar, ele fica sempre com a alavancagem mais baixa. Eles falaram, bom, a gente agora que está numa situação confortável de Basileia, né, a Basileia da holding como um todo, a gente vai passar a reter carteira aí no Banco Pan, e com isso o Banco Pan vai se alavancar, e aí pelas nossas contas, com isso ele ia passar a ter lucros maiores, né, retorno sobre o patrimônio dele ia subir. Só que aí já alguns trimestres atrás o banco começou a passar no resultado contingências trabalhistas, né? Contingências trabalhistas não, contingências judiciais lá. Judiciais relacionados muita coisa, algumas coisas relacionadas a consignado, etc. Exato, fraude no consignado, e ele passou a perder, né? Ele é acusado dele fraudar o consignado. E uns números assim muito grandes, 300 milhões por trimestre, né? Se não me engano, foi o primeiro número, foi chocante. E esse número não diminuiu no trimestre seguinte, então a gente, por causa disso, já começou a reduzir a posição. E agora, no último TRI, ele reteve carteira, e a rentabilidade da carteira que ele reteve foi muito ruim. Isso chamou muito a nossa atenção negativamente. Então, o lucro veio muito mais fraco do que a gente esperava, e todo esse case de reter carteira e aumentar a rentabilidade foi para o espaço. Então, a gente, assim que viu o resultado, no dia seguinte mesmo, a gente já começou a reduzir e a zerar a posição. Nós saímos de Banco Pan, e aí o que entrou no lugar desses dois investimentos, né? Primeiro foi o BTG, então o BTG, né, a nave-mãe do Banco Pan, já vinha reportando resultados muito fortes. O resultado do segundo trimestre foi absolutamente surpreendente de forte, né? E é um papel ainda relativamente barato para o potencial de crescer, para o que vem crescendo. E se você considerar que esse retorno que ele está entregando vai continuar alto desse jeito, então a gente resolveu sair de Banco Pan e entrar no BTG, né? Qual não foi a nossa surpresa? Recentemente o BTG anunciou a incorporação das ações do Banco Pan, então a gente agora volta a ser acionista integralmente de Banco Pan através em vez de ser só de 50% do Banco Pan, a gente vai voltar a ser de 100% do Banco Pan indiretamente através do BTG. Mas é um case belíssimo de expansão com rentabilidade, crescimento de todas as linhas de negócio. Então, por isso, a gente resolveu investir no BTG para compor a nossa carteira do setor financeiro, que tem junto Bradesco, Odontoprev e IRB. Tá? E o outro papel que a gente investiu foi na Energia, que é o maior investimento do Gênesis, já era, né, o maior investimento do Gênesis, e aí eu deixo o Marcelo explicar aí. Não, perfeito. A Energia é uma tese até simples, né? Ele passou por um período de investimento muito alto nos últimos 3 anos, com alavancagem próxima de 4 vezes dívida líquida EBITDA, e agora, no ano que vem, já começa a gerar algum caixa, para gerar bastante caixa já em 2027. Isso vai levar ele a aumentar o pagamento de dividendos para os acionistas, né? O que a gente acredita que leve o valor do papel a ficar mais alto, né? Mais em linha com outras empresas do setor. Uma empresa que trada mais ou menos a 7 vezes PI, acho que poderia tradar próximo de 10, que seria já um patamar da CPFL, né? Olhando o retorno total do papel, de ver um retorno de 9,5%, frente à nossa carteira, que dá 9,3% real, tá? Não parece muito, né, contra a carteira, mas o nível de certeza que a gente tem nesse retorno, as projeções são muito boas, né? E, claro, com maior expansão na rede de distribuição e outros projetos de transmissão que eles podem vir a ganhar, pode ser ainda melhor que isso. Então, a gente acha um case bem seguro, que a gente tem a maior posição no Gênesis, e agora tem uma posição também no institucional. Além disso, ainda tem, né, a oferta da Iberdrola 32,50, que está acima do preço da ação, hoje a ação está entre R$28, mais ou menos R$28, que você pode ter, em algum momento, a Iberdrola estender essa oferta para o minoritário. Só para deixar claro, não é claro isso, tá? Ele vai comprar só o stake da Previ, ele não é obrigado a comprar o stake dos minoritários, mas você pode ter uma extensão dessa oferta a 32,50, né? Na nossa cabeça, até se tiver um problema grande no mercado, no geral, uma correção grande no Bovespa, você teria um incentivo da Iberdrola estender essa oferta e fechar o capital e levar os minoritários também, tá bom? Então, essa é a nossa visão ainda. Show. Bom, e agora só então para fechar essa cabeça e mostrar a posição, né? Basicamente o que a gente tem é no mercado interno, ainda um nível de desemprego muito baixo, o desemprego parou de cair, né? Mas ainda é um desemprego baixo, uma inflação cadente, então isso ainda na nossa visão favorece
o mercado interno, favorece o consumo, varejo, ainda é um cenário bastante positivo. E, por outro lado, a gente tem bastante incerteza em relação ao mercado externo, né, até por essas questões das tarifas, né, ver que as projeções de PIB foram para um lado para o outro e sabe Deus o que vai acontecer em diante. A gente tem uma desaceleração aparente lá nos Estados Unidos, tanto que o Fed já está começando a cortar os juros, e a gente ainda tem uma situação bastante complicada na China. Inclusive ontem ou anteontem a China soltou o resultado do terceiro trimestre, e que veio com uma composição interessante, que veio com bastante forte do lado das exportações, condizente aí com o que o Tariq comentou, né? Quer dizer, a China encontrou outros mercados aí para os produtos que ela vendia para os Estados Unidos. Por outro lado, do lado da demanda interna, vieram sinais de fraqueza ainda sinais de fraqueza no mercado imobiliário, sinais de menor ímpeto de consumo interno, e até mesmo a formação bruta lá de capital fixa veio negativa pela primeira vez em muito tempo, né? Isso tudo afeta, é óbvio, o consumo das commodities. Então a gente mantém uma visão bastante cautelosa em relação às commodities duras, né, e como um todo, né? Então a gente não tem uma visão otimista em relação a minério, o petróleo a mesma coisa, né? Então, por outro lado, a gente não quer ter uma exposição tão negativa a commodities, porque, como a gente falou, né, o nosso jogo ele é um jogo não só absoluto, mas também relativo. A gente tem que, de alguma forma, olhar o índice, né? E isso é uma coisa também que eu acho que faltou um pouco no passado, e agora a gente tem tido mais essa preocupação. Então a gente escolheu ter como commodity, né? No passado a gente tinha SLC, JBS e Suzano, agora a gente tirou a SLC, mas a gente continua com JBS e Suzano. JBS é uma demanda, Suzano é uma demanda extremamente inelástica, e a gente tem uma informação de preço na Suzano, que quando você olha o histórico da celulose, a celulose bateu a mínima histórica dela recentemente, ali em torno de 500 e poucos dólares por tonelada, e aí isso aí já começou a gerar fechamento de capacidade, já começou a se recuperar. E só para botar em perspectiva, petróleo, que está hoje em torno de 60, na época da 2015, 16, bateu 35, as soft commodities a mesma coisa, o minério de ferro também bateu 40, 50, 40, então essa diferença a gente não viu, por exemplo, na celulose. A celulose naquela época o menor preço é mais ou menos o preço que está hoje, o que nos dá bastante confiança de que já está num preço razoável. Commodity você tem que comprar quando ela está baixa, né, e não quando ela está alta. Então a gente tem Suzano por causa disso. Essa é uma posição que tem underperformado a Vale e as siderúrgicas, Petrobras também recentemente, né? Então gera um certo desconforto. A Suzano tem implementado aumentos de preço, mas está sendo lento esses aumentos de preço, estão sendo lentos esses aumentos de preço, e ainda tem o desconforto também da queda do real, né, que afeta todas elas, mas ainda assim a gente persiste em Suzano, né, é uma posição que cresceu marginalmente aí nos últimos trimestres, e a gente tem, por outro lado, JBS, que virou JBS 32, né, que aí é um case de alta, de um pico do ciclo de frango e no mínimo do ciclo de boi, né? Então tem bastante potencial de melhora da parte de boi e bastante potencial de piora da parte do frango, mas no cômputo total a gente vê ainda resultados muito fortes e crescentes, e por isso a gente mantém JBS, né? Então, ainda assim a gente tem menos commodities do que tem na bolsa. Além disso, tirando essa, a nossa maior exposição ainda é no mercado interno, tá? Dos quais o varejo se destaca aí com lojas Renner que tem tido em torno de 20% aí do patrimônio institucional. Como eu falei, é um papel que devolveu muito da alta recente, mas a gente ainda vê a empresa crescendo vendas, expandindo margem, ela tem mais de R$1 bilhão de caixa líquido, então ela se beneficia com o aumento da Selic. Ela está sendo super agressiva na distribuição desses recursos que ela tem excesso, né? E nós, inclusive, a nossa luta com a empresa, todas as vezes que a gente fala com eles, a gente bate nessa tecla de que eles têm que fazer uma redução de capital para distribuir esse caixa excedente. Hoje ela é uma empresa que dá um retorno sobre o patrimônio líquido em torno de 15, tem 3 pontos a ganhar se ela distribuir esse capital excedente, poderia voltar para 18%, e isso aí faz o papel valer mais, além do que você recebe. Então a gente continua e temos a expectativa, né, de que esse clima vai melhorar,
e um Natal possivelmente forte por essa conjuntura de massa salarial muito elevada. Então a gente mantém a Lojas Renner. E a gente tem ali como outra posição grande nesse setor a Guararapes, né, que é 7% do fundo. Não é tão grande quanto a Renner por questão de liquidez, é muito menos líquido o papel, né, e a gente preza pela agilidade da carteira. Por outro lado, tem entregado um excelente trabalho. Como ela está no Nordeste, ela está menos afetada por esse frio. Inclusive, nesse trimestre, a gente tem a expectativa que ela vai divulgar números mais fortes do que a Lojas Renner e potencialmente a C&A. E ela ainda tem uma historinha micro ali de melhora na gestora de capital com a venda do shopping, né, do Midway Mall lá em Natal, que começou a esquentar de novo, e pode, então, gerar uma distribuição de dividendos aí excepcional. Além disso, tem um retorno baixo, então ajuda nas métricas de retorno da companhia. Então a gente continua gostando bastante de Guararapes, e ainda nesse segmento nós temos uma exposição grande e maravilhosa em Vulcabras. Realmente é um case, essa empresa impressionante, né? O cara tá com a fábrica, a linha lotada, as linhas de produção lotada, e o único problema tem sido funcionário para poder tocar essa linha de produção, para poder tocar toda essa demanda, mas continua emplacando sucessos aí em linhas novas do Core, de tudo mais. Inclusive, o pessoal que ela representa aqui, que se não me engano é a Mizuno, ou é a Ace, qual que é, o Pedro? Mizuno. Deu carta branca para eles fazerem o desenvolvimento de produtos, porque esses caras estão desenvolvendo muito bem produtos. Então, e ela ainda tem uma via de crescimento aí no varejo através da expansão de lojas Under Armour, né, que a gente nem coloca nada na conta, mas posto tudo isso, caixa líquido, paga um bruto de um dividendo, com crescimento, é uma coisa assim realmente impressionante. Então a gente continua ali com uma exposição, a gente aumentou um pouquinho, continua com a exposição ali em torno de 8%. Né? Isso aí fecha essa nossa exposição em mercado interno, né, em varejo. E a gente tem ainda no mercado interno construção, a construtora Moura do B, que é outro case assim impressionante. Ela, apesar de tudo que ela subiu esse ano, é um dos destaques de alta na bolsa, ela continua nas nossas contas a 4, 5 vezes preço-lucro, o que é uma coisa que nos meus 20 anos de mercado poucas vezes vi. Também não tem endividamento super baixo. E por que a gente gosta muito mais da Moura do B do que das outras construtoras que também estão mais ou menos nessa faixa de preço, como por exemplo a Cirela? Porque a Moura do B tem um cenário competitivo muito melhor. Ela está em praças onde ela nada de braçada, onde ela está sozinha, diferente da Cirela, que está em São Paulo competindo com todo mundo, da Trisul, de tudo mais. E além disso, ela tem um negócio dentro dela, que é um negócio de condomínios, no qual ela não corre o risco da incorporação. É um fee business, né? Que é aquela história de que os donos entram logo no projeto na largada, se cotizando para comprar o terreno, e ela vai cobrando uma taxa dessa construção, né? Então, é uma empresa que tem expandido o lucro, perspectiva de lucro, lançamento, retorno sobre patrimônio, já está acima de 20%. É uma loucura, valer 4 vezes PI. Então, apesar dela ser bastante líquida comparado ao resto da carteira, a gente tem uma posição bem grande nela, que é esses 15% aí, e com isso a gente fecha o pacote de mercado interno. Tá? Outro grande grupo da Bolsa que nós temos uma posição levemente inferior ao índice é o setor financeiro, mas nós temos aí Bradesco, que entrou também nesse último trimestre. Eu estou vendo aqui, foi nesse último trimestre que entrou o Bradesco? Acredito que não, acho que o gráfico está com eu estava vendo aqui. A própria JBS, se você for ver, tem 2 tickers, tá vendo? Não é o caso de Bradesco, mas que a JBS trocou de tickers. Depois eu vou olhar o que aconteceu, mas o Bradesco a gente já tinha e continua sendo uma posição, está aí em torno de 9%, né? Expansão de rentabilidade também acontecendo. BTG, que a gente explicou a entrada, né? Além disso, a gente tem IRB e Odontoprev, que a gente fala que são os zagueiros da carteira, são papéis que pouco oscilam junto com o mercado. Odontoprev com uma rentabilidade absurda sobre o patrimônio, crescendo depois de muitos anos, por isso que nos animou a entrar nela. E o IRB tendo agora a expansão da rentabilidade, vai começar a pagar dividendos, por isso que nós também entramos em IRB, né? E, além disso, o mercado interno tem Dux também, que eu esqueci de comentar. É uma empresa que também voltou tudo. E outra que é muito barata. E o jogo está todo em cima do guidance, que os caras estão muito vocais que vão entregar. Entregando o guidance é uma geração de caixa absurda, um crescimento absurdo. Então, faz parte do nosso pacote aí. E eu acho que, por último, na energia que você já comentou. E com isso, eu cobri a carteira inteira. Só passando agora direto para o
pro Versa para mostrar como é que fica a exposição com a venda em BOVA11, tá? Então aqui são as exposições individuais por papel e ali aqui tem a quanto que nós temos hoje de carteira vendida em BOVA11, tá? Somando isso tudo aqui, vai dar mais ou menos 100% do patrimônio comprado, tá? E como é que fica então quando eu quebro o BOVA11 em setores e somo os setores da carteira? É isso que é relevante a gente olhar. Fica assim, tá? Então a gente hoje tem uma exposição, um over, né, em consumo interno, mercado interno, ali uma exposição pouco under no setor financeiro, né, e uma exposição grande under em commodities e em renda recorrente. Tá? A renda recorrente é utility. Então, basicamente, o curioso é que o utility financia a alavancagem do Versa, a gente tem do outro lado um fundo que só compra utility, que está indo melhor do que um índice de utility. Tá? E aí a exposição líquida no encerramento do trimestre estava em 90%. E aí eu só quero chamar a atenção aqui uma coisa. Quando a gente expande a exposição líquida, que nem dá para ver aqui como era em junho, que estava em torno de 174, essas exposições under diminuem também. Então, materiais básicos vai para zero, o fundo fica quase sem short quando a gente expande a exposição líquida. Só que aí a gente passa a pagar o 15% de juros sobre aqui os 74% a mais. Tá? Então, esse é o jogo do Versa, né? O que a gente prefere? A gente prefere estar mais exposto às ações da empresa, às ações do institucional, pagando 15% de juros, ou não pagar 15% de juros e estar menos exposto a essas ações e um pouco under em materiais básicos e renda recorrente. Nesse último trimestre, né, do último trimestre para cá, a gente tomou essa decisão de desalavancar a carteira de forma direcional e ficar nesse risco relativo. Tá? E aí, por último, FIT, que é a mesma coisa do Versa. E agora, só para terminar rapidamente, o gráfico que eu trouxe na última apresentação, só para trazer de novo, vamos trazer sempre, mostrando aqui o índice preço-lucro da Bolsa, mostrando que a Bolsa continua ridiculamente barata em relação ao histórico, né? O grande culpado disso aqui é o índice. O preço-lucro subiu menos do que a Bolsa subiu no trimestre, ou seja, boa parte da alta da Bolsa foi expansão de lucro, que pode ser simplesmente o carrego, né? Isso vai acontecendo, e por isso, então, a Bolsa continua muito barata, tanto ela com Petro e Vale, quanto ela sem Petro e Vale, né, que são papéis mais baratos do que o resto da Bolsa. E o setor doméstico a mesma coisa, tá? Tá lá nos menores valores de que se tem notícia, e quando a gente olha aí essa conta ao contrário, a gente vê a mesma coisa, né? Os juros, na verdade, essa conta aqui é um pouquinho diferente, o spread do earnings yield da Bolsa contra os títulos do governo ficou mais ou menos parado, né? Está mais baixo porque os títulos estão muito altos, né? O juros está muito alto. Então, isso é mais um dos fatores que, na verdade, o que deve acontecer? Né? A bolsa cair ou os juros cair? Né? Na nossa opinião, os juros vai cair, por isso que a gente tem long bolsa e aplicado lá no juros real, no Versa Tracker. Tá? Bom, com isso eu encerro a apresentação e abro para perguntas e respostas. E eu posso... Se quiser, eu faço perguntas aqui, só lembrando, pessoal, para colocar perguntas, pode ser via mensagem, se preferir, se for mais fácil. Às vezes quem está em dispositivo móvel é mais fácil colocar mensagem, mas também pode mandar o Q&A nas partes que tem aquelas 9 bolinhas à direita inferior, você clica ali e vai ter perguntas e respostas, só clicar lá e mandar sua pergunta, que também a gente vai responder. Tá? Vou começar aqui. Posso começar fazendo as perguntas aqui, Luiz? Pode. Tem uma mensagem no chat aqui. Vai começar por ela ou não? Isso, vou começar por ela. Boa. Não, perfeito. Tem uma mensagem no chat e aí a pergunta é, recentemente, né, o fundo escolheu nomes que, mesmo nesse mercado ruim, sobressaíram e foram bons, né? JBS e Moura do B. Né? A pessoa da pergunta está citando, né? Olhando em retrospecto, né? O que faltou para eles serem as principais posições? Não querendo ser engenheiro de obra pronta, mas parece que o fundo acertou as teses, mas não o sizing, o tamanho das posições, né? Por quê? Pô, excelente pergunta. Eu vou tratar dessas duas especificamente, né? JBS, primeiro porque ela tem margem mais baixa do que... É uma empresa de margem baixa, né? É uma empresa com resultado muito volátil, né? Então, por ser uma empresa mais arriscada nesse sentido, a gente ensejou uma posição um pouco menor do que de uma Renner, por exemplo, que é a caixa líquido, tem margem alta.
né? Então, quando a gente está montando a carteira, a gente olha esses dois lados, né? O potencial de ganho, mas também o risco que está correndo naquela empresa, né? E a gente enxergava em JBS um risco bem maior, além da questão do ciclo do gado nos Estados Unidos, que está onerando a empresa, né? E a gente não tem perspectiva de melhora tão cedo, ainda não tem essa perspectiva de melhora. Inclusive, recentemente teve uma matéria falando que o preço do gado nos Estados Unidos subiu mais ainda depois da imposição de tarifa do Trump. O Trump até está tentando jogar com a Argentina, lá com o empréstimo, essa história, né, falando que vai importar mais gado da Argentina, mas no final do dia, o que está acontecendo é que a margem de exportação do gado brasileiro está aumentando, porque a gente está exportando mais gado para os Estados Unidos, porque lá ficou mais caro, né, então mais carne, mais tudo, né, então a JBS, por ser global e diversificada, ela acaba capturando isso. Tá, mas basicamente a gente não teve uma posição tão grande de JBS por essa incerteza ser maior mesmo. Isso talvez justifique também a alta do papel mais alta, né, que é maior, né, quer dizer, quanto maior o risco, maior o potencial, né. E Moura, a gente não tinha uma exposição maior pela liquidez do papel mesmo. Quando a gente começou a investir em Moura do B, ela nem mesmo era aceita em garantia. E ela já teve alguns momentos ali para sair da carteira por causa disso. Só que com essa alta recente, ela engrenou numa liquidez maior e por isso a gente pôde aumentar a exposição em Moura do B. Então, apesar da gente enxergar desde o princípio um valuation muito barato, uns resultados crescentes e muito bons, a gente tinha sempre esse dilema da liquidez, né? Porque, que nem eu falei lá no início sobre alavancagem, uma das questões de você se alavancar no mercado financeiro é a liquidez do seu ativo. Só que se eu me alavancar comprando papel que negocia R$1 milhão por dia, eu não vou ter essa liquidez na hora que eu precisar, né? Eu vou ter que bater muito forte o papel para poder aparecer a liquidez. Então a gente, inclusive hoje em dia não tem mais nenhuma ação que a gente considere líquida na carteira, todas as ações são aceitas em margem, isso inclusive gerou uma maior correlação com o índice, melhorou o perfil de risco da carteira, e Moura do B, ela era uma das ações que não a gente comprou ainda quando não era aceita em margem, ela passou a ser aceita em margem no processo, e aí a gente não aumentava pela iliquidez. Aí agora, recentemente, ela passou a negociar pra caramba, o que nos permitiu aumentar a liquidez, aumentar a exposição, mas ela continua ao mesmo valor de quando a gente comprou, tá? Então a gente ainda vê um potencial assim absurdo em Moura do B. Perfeito, vou fazer a segunda pergunta aqui. Tá? A Bolsa do Brasil, né, esse ano só andou devido ao investimento estrangeiro. Bem, isso faz parte da pergunta. Tá? A tendência de eleição fazer algum preço positivo estaria mais para depois do carnaval do ano que vem, né, com a possível indicação de um candidato de centro competitivo. Né? Tendo isso em vista, a tendência do Versa é manter a exposição líquida da ordem de 120%? Pensam em aumentar a alocação no Versa em setores mais defensivos até lá? Então, essa alocação em 120, eu não consigo dizer nesse momento como é que a gente vai estar lá depois do carnaval, né? Depende de preço, depende de todo o resto, né? Depende do que a gente vê para commodities, por exemplo. Então, se lá fora começar o mundo a reacelerar ou se as commodities caírem muito, talvez seja a gente voltar a ficar mais exposto às ações, né? Esse trade eleitoral, nos últimos anos, ele foi muito enganoso, né? Quer dizer, todo mundo achava uma coisa, acabou sendo outra, né? Ao longo do caminho. Então, eu acredito que o mercado está muito escolado nesse sentido e, como você mencionou, só vai começar a olhar isso muito próximo da eleição. Eu acredito que bem mais próximo mesmo, assim, lá para agosto, setembro, né? Se tiver alguma coisa para olhar também, né? Porque do jeito que andam as coisas, está parecendo muito favorável ao incumbente, né? Então, a gente, pelo momento, a gente não tem ainda uma opinião sobre o que fazer com esse trade eleitoral. Agora, o grande movimento, de fato, assim, gringo entrou aqui, mas na nossa opinião, o grande movimento que vai fazer essa bolsa andar é a volta do local mesmo. O investidor local está todo em renda fixa, está muito em imóveis, o que é bastante surpreendente, né? Mas inclusive conversando com as empresas, com as incorporadoras, a venda de imóvel de alto luxo para investidor está uma loucura, é uma coisa que a gente não acessava, né? Não imaginava, mas isso tem sustentado preços de imóveis, e esse é o dinheiro que saiu da Bolsa, na nossa visão. Né? Então, o que a gente acredita é que com a queda dos juros, que deve começar lá no início do ano que vem, né, no melhor cenário, vai começar a aumentar a atratividade das ações, aí deve trazer de volta, começar a trazer de volta esse fluxo de local
que ficou muito distante. E aí o gringo já veio, né? O gringo, eu acho que ele já veio até por aversão ao cenário externo, né? Então, ele começando a ver incerteza maior lá fora, ele começa a procurar lugares onde tem menor incerteza, e aqui a gente, por incrível que pareça, se beneficiou disso em algum momento esse ano, né? Então, é um movimento que costuma ser longo, né? Quer dizer, costuma acontecer mais vezes, vamos ver. Mas eu acho que o grande pote está no local mesmo. O local que saiu da bolsa. E está todo em renda fixa. E aí é mais um jogo de Banco Central do que um jogo eleitoral. O que pode causar, assim, fazendo só uma digressão rápida, assim, o que pode causar o desarranjo disso é uma corrida do dólar. É o real sair de novo desses 5,40 que ele vem, por onde ele vem caindo, né, voltar de novo para 6 e pouco, porque aí você freia esse processo de queda de juros, e aí você volta a aumentar a aversão a risco aqui, e aí isso se desfaz tudo. Esse cenário, em termos eleitorais, ele tem mais chance se o Lula estiver fraco, na nossa visão, né? E então é que aí o cara pode abrir a caixa de Pandora lá e sair distribuindo dinheiro para tentar se eleger. Então, por incrível que pareça, parece um risco grande se ele estiver fraco e um risco menor se ele estiver ok, entendeu? Então, por enquanto, por hora, é olho no dólar e o resto bola para frente. Bem, tem mais uma pergunta aqui. Poderia explicar melhor essa parte da alavancagem quanto a financiamento pelo CDI ou contra o IBOV, né? E quando usa cada uma? Legal. Na verdade, eu vou voltar aqui, mas é basicamente a diferença é essa aqui, tá? Então, você imagina assim que o fundo. Bom, primeiro ponto assim, o Versa ele é um long short, a estratégia dele é long short direcional. A parte long short é carteira comprada e índice Bovespa vendida. No passado, era uma carteira comprada e carteira vendida. Aí, depois de ver GameStop, e aqui no Brasil, depois de perder dinheiro com o Banco Inter, e tá certo, depois de perder dinheiro com IRB, e tá certo, depois de ver outras coisas assim, a gente resolveu não correr mais esse risco short, né? Porque ele tem uma desconvexidade muito grande, é muito ruim ficar short em papel, porque o negócio sobe 3 vezes. E aí você tem que ir correndo atrás. Então a gente decidiu que ficar só short em BOVA11, né, índice Bovespa. Então esse é o coração do fundo, é esse long short. Quando nós achamos que a bolsa vai subir, né, que o mercado como um todo vai subir, a gente pode reduzir essa exposição short em BOVA11 e aumentar essa exposição líquida, que é exatamente isso daqui. Tá? Então no 100 aqui, na linha de 100, significa que o risco do fundo é todo comprado em papel, vendido em BOVA11. Quando a gente vai para 174, a gente está reduzindo esse short em BOVA11. Tá? E aí a gente está ficando mais do que 100% comprado. Esse mais do que 100% comprado é a alavancagem como se você tivesse alavancado a termo. É como se você para deixar mais simples, é como se você pegasse dinheiro no banco emprestado para comprar mais ação. Simples assim. Então você tá, só que esse dinheiro, como não é no banco, ele é na bolsa de valores, você paga esse juro menor possível, esse juro de 100% do CDI. E aí, então, esses 74% a mais aqui do 100, 74,4% a mais, é essa exposição que está pagando CDI. Então, fazendo a conta, esses 74% aqui custam ao ano 74,4 vezes o 15% do CDI, que vai dar algo próximo de 10, 11% ao ano, né? Então, esse é o custo da alavancagem. Então, nesse caso, eu não tenho prejuízo desses 74%. Se o BOVA11 subir ou cair, para mim tanto faz o que acontecer com o BOVA11. O que vai determinar esse resultado é o resultado da carteira. Por outro lado, eu pago aqui esse carrego aí de 15% sobre esses 74% ao ano. Então, a gente, no passado, fazia inclusive essa alavancagem usando opções que tinham um custo extra, né, que a gente eliminou quando a gente parou de usar as opções e passou a fazer diretamente através de futuros. Isso aí aconteceu no final do ano passado, depois no drawdown. E para compensar essa menor proteção, a gente construiu o robô lá que, se precisar, ele entra vendendo o índice futuro e desalavancando a carteira, exatamente como seria se a gente tivesse essa alavancagem através de opções. Mas então é esse o jogo, entendeu? A gente tem esse long short, que é o coração do fundo,
e aí a gente às vezes pode aumentar esse long short ou diminuir ele e aumentar a exposição direcional, em contrapartida pagando juros sobre essa exposição direcional. Eu não sei se eu fui claro, mas essa é assim que funciona. Perfeito, acho que a pessoa entendeu, e também a gente está à disposição, se tiver mais alguma pergunta sobre alavancagem, etc., a gente pode entrar em mais detalhes depois também, tá? Tem só mais uma, não é bem uma pergunta, mas ufa, o banco que entrou não é o Bradesco, né? Até essa eu posso até responder. O Bradesco já estava no segundo tri, até o que mostra lá no institucional é que, Luiz, não sei se a gente não tinha colocado no institucional, tinha colocado no Versa e não estava com espaço no institucional, e depois que o Bradesco entrou. Né? Ah, então pode ter sido isso, né? Mas o Bradesco, assim, acho que tá certo, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui tem razão. Ele já tá aqui no... Tava no long bias, que a gente tem mais liberdade para conseguir arranjar espaço no long bias, porque é só você, né, vender o BOVA 11 e já consegue comprar o papel. E no institucional a gente esperou um pouco para alocar o Bradesco lá. Mas o Bradesco, assim, é um banco que, na nossa opinião, não é um dos melhores bancos do Brasil, assim, como instituição e histórico, etc. Teve alguns problemas, né? Mas que está num valuation barato com resultados positivos, né? Então a gente está com esse, porque está uma vez para esse book, com resultados crescentes, né? Um ROI em torno de 15, mas subindo, né? Então por isso que a gente está com o Bradesco na carteira. Não sei se você quer complementar alguma coisa, Luiz. Só complementar que você odeia o Bradesco. Ah, tá. Não, essa é brincadeira. E que o Bradesco tá em todos os problemas, tem o Bradesco. Brincadeira. A gente sempre brinca, a gente brinca muito com essa posição de Bradesco aqui na empresa, né? Mas é isso aí. Resultados crescentes e ROI e valuation barato. A gente tinha no passado uma exposição em Banco do Brasil, né? Que o Marcelo que comprou, foi super bem e a gente saiu na hora certa, na hora que viu, na hora que teve a mudança aí de administração, né? E agora está uma catástrofe total com a questão do agro e tudo mais. E aí, de novo, assim, como o índice tem uma exposição muito grande no setor financeiro, a gente tem se forçado a ter exposição grande no setor financeiro. E aí o nosso picking foi Bradesco pelos resultados crescentes, BTG pelos resultados surpreendentes e crescentes, Odontoprev pelos resultados muito bons e crescentes, e o IRB pelos resultados que não são crescentes, mas a história do dividendo é bastante atraente, né? Quer dizer, o IRB chegou no índice de solvência suficiente para poder começar a distribuir dividendo, né? A rentabilidade dele também está crescendo. Mas esse é um banco essa é uma empresa que eu já antecipo que ela está no paredão, né? Ela está no paredão esperando aí o resultado, né? Vamos ver se ela vai sair ou vai continuar na carteira depois do resultado. Beleza. Só tem mais uma pergunta que acabou de chegar, tá? SLC aumentou o arrendamento pago para a Terra Santa. Isso pode mudar uma longa tendência de um custo baixo de arrendamento? Pois é, então. Essa é a incerteza que a gente tem também. Pelo que a gente conversou com eles, foi um alinhamento de preço de custo de arrendamento, né? Quer dizer, ele já pagava um arrendamento maior nas outras terras dele, e da Terra Santa era mais baixo, e estava programado, e só realinhou, mas pegou a gente de surpresa. E a outra questão também é que com esses preços todos, né, do soja e tudo mais, a rentabilidade até assim, o arrendamento tem a vantagem de você arrendar em sacas, né, então você está um pouco protegido em relação a isso, né? Mas piora todos os números da empresa como um todo, né? O que nos pega é isso, né, a surpresa, né? A gente traça um plano. Se começa a vir coisas que vão nos desviando do plano, a gente tem que reavaliar. E quando a gente reavaliou, para a gente é muito importante ver essa geração de caixa, né? Que aí te dá um conforto, uma margem de segurança para carregar a empresa. E aí a geração de caixa foi embora. Então, se a empresa ficar um bom tempo aí, também está com a alavancagem alta, né? Então se a empresa ficar se essas commodities demorarem para se recuperar, vai ser um que a gente chama de pain trade, né? Vai ficar doendo ali até o negócio melhorar. E aí, quando você olha para o lado, vê, porra, Renner a 8 vezes PI, gerando, porra, 8% pagando 8% de dividendo, Moura, e, porra, tudo isso, né? Tudo muito barato, não tem porquê ter encrenca, né?
Na verdade, a gente até pensa se existe, se tem porque tem encrenca em algum momento da vida, né? A gente ganhou muito dinheiro com encrenca no passado, mas também perdeu muito dinheiro com encrenca, né? Então, talvez não valha a pena nunca ter encrenca, né? Mas nesse momento do ciclo, com certeza não faz sentido nenhum ter encrenca, né? Nesse momento está tudo muito barato. Então, por isso que a gente saiu dela e saiu de outras também, como por exemplo a Vitia, que a gente adorava, foi muito vocal na propaganda de Vitia, né? Mas também, porra, a rentabilidade do negócio dele lá, do negócio de fertilizantes biológicos começou a cair, que era a cereja do bolo, porque com esse nível de commodity, eu estou comprando menos, fertilizante, ele teve que dar, competição por ano, ele teve que dar preço. 300, a gente também é uma outra, um case em Empire Builder, belíssimo, né? A gente também saiu porque a gente identificou uma queda da rentabilidade do processamento da soja. Então, assim, onde a gente vê alguma encrenquinha, a gente vai saindo e prefere ficar aí só no filé mignon mesmo, que está tudo muito barato, né? Então, é por isso que a gente está bastante satisfeito, na verdade, né? E foi uma das coisas que me deu convicção para, vendo essa carteira, vendo os valuation, que me deu convicção para me alavancar novamente, aí como mostramos no início da apresentação. Bem, gente, perfeito. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Obrigado por terem participado do call e, bem, a gente está à disposição a qualquer momento para qualquer esclarecimento. Luiz, se quiser uma última palavra aí. É isso. Obrigado, valeu e até daqui a 3 meses. Obrigado. Obrigado, pessoal.